Primeiro, um grande prazer ter essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco da minha vivência, né, da minha experiência com colegas aqui do tribunal. Bom, nasci em Nova Friburgo, em 1963, aí me mudei para Niterói, vivi um pouco em São Pedro Aldeia e depois vim para Brasília. Então, a minha vida quase toda aqui em Brasília. Aqui em Brasília estudei em escolas públicas, como a Escola Classe 204, acho muito importante, né, o ensino público, gostei muito desse período. E escola particular também, Dom Bosco, Leonardo. Aí do Leonardo da Vinci, passei na universidade, no UNB, para contabilidade, fiz contabilidade, administração e nesse período trabalhava no BRB. Aí, já na universidade, um professor de análise financeira, essa parte toda, em virtude das notas lá que eu tirava, ele me indicou para um ministério que estava sendo recém-criado, o Ministério da Cultura. E me indicou já para assumir função como diretor de análise financeira do Ministério da Secretaria de Auditoria, Controle Interno, do Ministério da Cultura. A grande finalidade da auditoria interna à época era não passar informação para o TCU. Né? Então a gente já aprendia ali, não, esse negócio não pode chegar no TCU, a gente tem que corrigir antes que chegasse no tribunal, porque poderia haver alguma punição, alguma coisa, então vamos corrigir tudo aqui. E eu fui convidado, né, era o Pedro Parente, à época, foi presidente da Petrobras, agora recentemente, para também vir trabalhar na STN. Aí na época havia contratação pelo SERPO e já também como diretor da divisão de procedimentos contábeis do CEAF. Ou seja, toda aquela contabilidade estava comigo, isso aí estava com uns 25, 26... Então, eu já tinha feito a faculdade, eu fiz contabilidade e administração na UNB, né? Aí tive a grande oportunidade de ajudar a implementar o CEAF. Isso para mim foi um grande marco, né? É um sistema que até hoje existe, é robusto, né? Se mantém. Que eu comecei a botar o pé na área de tecnologia. A contabilidade é binária, né? Débito ou crédito. Tinha que ser criados eventos para a máquina, né? Para o sistema eletrônico. Então você tinha que falar a linguagem. Eu comecei a ter familiaridades com a TI e me empolgar com TI. Eu me casei. Minha esposa Cláudia também, uma pessoa maravilhosa, que me apoia sempre em tudo, fantástica mesmo, amo demais. Eu me casei e me senti um pouco desconfortável de estar contratado pelo SERPO. Você poderia ser demitido, né? Não era um concurso, então eu tinha esse medo. Eu tinha passado em outros concursos da Receita e do Banco do Brasil, numa atividade já do que semelhante que eu fazia na STN, relacionamento do Banco do Brasil com a STN, que era para conta única. E passei para o TCU em 1990. Assumi rapidamente a assessoria, da assessoria para a diretoria, uma diretoria que tratava do plano, já um pouquinho do embrião, do plano de fiscalização do tribunal, um pouquinho do embrião de auditoria TI ali também, e depois assumi a própria Saudi. Aí na Saudi foi muito legal, porque a Saudi era a unidade de criação de todos os tipos de auditoria que a gente tem hoje. Então, a gente pegava as informações de obras e mandava para o Congresso Nacional. A auditoria ambiental está começando ali, a auditoria de TI começando ali. Então, todas essas secretarias que a gente tem hoje nasceram ali. O Congresso Nacional demandou ao TCU que avaliasse qual é o impacto do teto da Previdência no arcabouço das contas públicas, né? Uma das informações, se as transferências da STN tinham sido feitas corretamente, que isso aí impactava todas as contas públicas. E eu estava dando aula, o presidente à época me ligou, Cláudio, estamos chamando vocês para ir lá explicar o trabalho no Congresso. Fomos recebidos por alguns parlamentares, uma sala pequena. Rapidamente eles nos passaram para uma sala maior, com um poucos mais parlamentares. Logo em seguida, levaram para uma sala imensa, uma sala de audiência, com holofotes, câmeras, repórteres, repleta de parlamentares, lotada. O assunto estava fervilhando no Congresso. Era um relatório todo em papel à época, era um calhamaço enorme. Nosso deveria ter umas 10 páginas só e estava no início. Então por isso que nos chamaram, né? Pode aumentar o teto, não pode aumentar o teto? O que vai acontecer com o Brasil e as contas públicas? E o interessante é a parte hilária, que o colega que me acompanhava, ele tinha um tique nervoso. Ele balançava a cabeça assim, tipo, não, né? Tipo, não. Aí perguntava, tá bom, as transferências foram feitas corretamente? Eu dizia sim. E ele... Isso estava sendo filmado, cara. Isso saiu no Jornal Nacional. Cara, chegou um ponto que um parlamentar lá, bateu lá.
vocês vão se entender ou não? Pode ou não pode, se as referências foram feitas corretamente ou não foi? Aí eu expliquei, houve uma gargalhada muito grande, o colega também explicou que tinha esse tique todo, então aí a gente conseguiu conciliar e amainar o parlamento naquele momento, né, que estava contra o tribunal e brigando com o tribunal, e nos saímos bem ali naquele caso. Nada como uma boa risada e uma boa explicação técnica para as coisas fluírem. E a gente teve o convite para conhecer nossa base aérea na Antártida. Super legal, bacana. Fui com um colega da CSX Defesa. É uma viagem um pouco longa, você tem que pegar um avião até Punta Arenas, de lá tem que ficar esperando, tem uma janela de tempo, porque não é assim que você chega na Antártida, depende do tempo. Abriu o tempo, agora vamos. Vai ter que ficar lá esperando. A gente acorda cedo, tem janela? Tem, vamos. Aí vamos num Hércules, o Hércules é um avião robusto, graças a Deus. A pista lá é a pista chilena, aqui é água e aqui é água também. E é um pouso muito difícil, os ventos lá são muito pesados e quando o avião ia pousar, houve uma tesoura de vento que se chama no avião, deu uma mexida, ele bateu na cabeceira da pista, que quebrou o trem de pouso, ele inclinou, a hélice, graças a Deus, ela saiu, mas não saiu rodando para dentro, saiu rodando para fora, saiu a hélice, saiu tudo. No final, o piloto conseguiu fazer um cavalo de pau para não cair dentro d'água direto. Então foi uma experiência eletrizante. O colega que estava comigo, ele foi da aeronáutica, perguntei para ele assim, isso é normal? Ele falou, não. E barulho. Os militares pedindo muito para ninguém filmar nada. O evento ele foi pouco divulgado no Brasil. O Brasil está muito em xeque se tinha capacidade de estar lá. Quando a gente estava na própria base, que a gente foi levado para a base logo em seguida, né, os bombeiros, tudo, já estava aparecendo na TV chilena. Mas aqui no Brasil o pessoal não estava sabendo nada. Comi uma refeição maravilhosa que eu me lembro até hoje. Bife à milanesa com purê de batata. Sabe, assim, a gente estava se sentindo de novo, viveu. Não, a gente tá vivo. Nossa, quando a gente comeu aquela purê de batata com bife à milanesa, foi a melhor coisa do mundo. Aí a gente pensou, ótimo, estamos vivos, estamos bem, tranquilo. Nada disso. Não havia lugar para a gente ficar. Graças a Deus, o navio Ari Rangel da Marinha estava aportando, trazendo pesquisadores. Ele ia ficar lá. Não pode ficar, você vai ter que voltar com o pessoal todo, que é uma comitiva. Tá bom, vamos voltar. Prepararam a gente, o navio foi preparado novamente para retorno. Aí nós tivemos que pegar botes salva-vidas para chegar até o navio, que o navio não tem como aportar. E aí, antes de entrar, falou, tomem muito cuidado, não caiam jamais na água, você tem que ir em cima do negócio mole, porque tem a foca leopardo e ela ataca e mata pessoas. Ah, bacana, obrigado agora por avisar. Aí quando chega no navio, você pensa, pô, cheguei no navio, tá fácil. Não, é aquela escada de corda, no mar gelado, as focas leopardo, o barquinho todo molenga, e você subindo naquela corda. Putz, chegamos lá, ótimo. Pronto, feliz novamente. Ainda não. A gente tem que atravessar o famoso canal de Drake. Ventos enormes, icebergs, e vai. Depois, passado alguns anos, os militares me convocaram de novo, né, para tipo, vamos pagar aquela, vamos de novo. Eu falei, não, tá bom, eu já vi o que eu precisava lá, agora tá bom isso. Ah, tem certeza? Aí eu não fui, não. Essa foi uma experiência interessante, diferente, né, que poucos tiveram oportunidade. Aí depois, né, da Questado, fui para a CGSEX. Aí tivemos o lema fiscalizar para transformar e quis atuar muito como comunicação. Quis ter um contato muito íntimo com todos os auditores para entender bem o que precisava ser feito, né? Fiz o meu máximo ali para procurar dar tudo que eu podia para todos nós no tribunal. Após a CGSEX, eu tive muito apoio de muitas pessoas da área de comunicação, da assessoria, foi muito bacana, agradeço demais. E depois da CEFT, que foi também muito maravilhoso, de muito congraçamento, de muita harmonia, fui agora para o CSX Estado, que foi a última em que eu atuei. Nesse período todo, o que me mais dá vontade mesmo de trabalhar é estar com as pessoas, tá? Estar com elas e convencê-las, mas não no sentido do convencer, mas no sentido do vencer com. Vencer com. Trazer ideias díspares, fomentar a tranquilidade para que todos contradigam, deem suas opiniões e a gente consiga criar uma harmonia, uma conciliação. Me preocupa muito as chefias que impõem. Qualquer coisa que eu sinto que eu não consegui vencer com, eu volto atrás, procuro novamente o colega e vamos criando. Vem o que você traz mais. Para mim, a liderança tem que ter muito de inquietude. Aí já pode pensar, pô, se uma inquietude, o chefe vai deixar todo mundo maluco, né? Vai deixar todo mundo doido, vai ficar... Não, mas é uma inquietude que traga felicidade, que traga alegria, que traga vontade de fazer, né? A gente conseguir passar para o outro essa energia
de usar nossa mente, nosso corpo, nossa alma para fazer algo. E o tribunal é maravilhoso nisso. Nós tratamos de todas as áreas públicas de um país que precisa melhorar sempre. Então, nós temos diversos caminhos a seguir no tribunal. Então, se você conseguir passar essa inquietude, aflorar essa vontade, essa necessidade de fazer, de queiram, né? Tenham essa vontade de ver uma coisa ruim, não, vamos melhorar. Se tá bom, pode melhorar mais, mas é melhoria, tá? Se tá bom, pode ficar ótimo. Se está ótimo, pode ficar extraordinário. Pensamento livre, a participação de todos, cria resultados extraordinários. Trazê-los, deixar todo mundo falar, você ter a capacidade de ouvir. Isso é aprendizado, sabe? A gente não interromper o outro quando o outro está falando, deixar a pessoa explanar toda a sua ideia, toda a sua vontade, sua inquietação e deixar falar também, não só para os aspectos profissionais, mas aspectos pessoais. Nós somos pessoas, nós temos todos os nossos problemas, isso são trazidos para o trabalho, o trabalho afeta a família, afeta os colegas, então nós somos um todo. Então, quanto mais a gente puder ouvir os colegas, não só nos aspectos profissionais, mas também com aspectos pessoais, isso ajuda muito. Como eu disse, para mim é fundamental esse contato, né? E o contato físico, eu creio que ele é muito importante, a gente sentir o outro, né? Gesticular, de sentar, de respirar. A distância virtual afasta isso um pouco, certo? Você não tem isso. Como que eu consegui trazer as pessoas? Ouvindo-as, contactando-as, mesmo virtualmente. O que eu fazia? Eu entrava em contato, perguntando como é que você está. O pessoal, no início, um ou outro, tá o quê? Não querendo falar, né? Mas eu, talvez até com lado psicológico, assim, né? Tratando como é que estão as coisas, tá com medo disso tudo, que todos nós estávamos morrendo de medo, né? Naquela Covid. Mas eu fiz com regularidade isso, esse contato com cada um. E não para saber, cara, você terminou aquele trabalho? Eu não estava também, se quisesse falar do trabalho, estou ali para falar disso. Mas muito, cara, como é que você está? E isso foi trazendo para reuniões virtuais, né? Mais gostosas nesse sentido. Então, a gente conseguiu trazer um pouco, mas eu sinto falta, sabe? Hoje a gente fala no híbrido. Na minha opinião, a gente tinha que ter um dia que todo mundo viesse, sabe? Eu acho que tem que ter os dois ganhos, o do virtual e do presencial, são duas coisas necessárias. Esse mundo, né, tem tanto engarrafamento, tanto gás carbônico, é bom ter um híbrido para você, né? Deixar essa coisa diminuir um pouco. Mas é preciso que a gente se encontre, sabe? Se abrace, se beije, se abrace, sinta o outro. Lembrar do outro como o outro, não como um profissional do tribunal, mas como um ser humano que trabalha no tribunal. E eu estou com uma função de liderá-lo no TCU, mas eu posso apoiá-lo. E ele pode me apoiar. Ao ouvi-lo, eu estou me tranquilizando também, né? Estou ouvindo um outro ser humano. Através da máquina, tudo bem, mas é um outro ser humano que está ali. É uma outra pessoa. Isso me deu muita paz naquele período. Eu consegui me sentir melhor, eu comigo mesmo, fazendo isso com os meus colegas, para os meus colegas. É sermos o que somos. Sermos seres humanos. Então, mais do que qualquer técnica, mais do que qualquer conhecimento, ver o outro como um parceiro sempre, como uma pessoa igual a você, seja quem for. É muito bacana, isso eu aprendi, né? Essa doação, né? Eu até pretendo agora, na aposentadoria, fazer trabalhos voluntários, muito nesse sentido. E tem um aspecto do trabalho que eu acho também muito importante, que está relacionado a isso, é o respeito que a gente tem que ter pelo gestor. Não é o auditor quem faz, não somos nós que fazemos. Quem faz é o gestor. E ele está lá no dia a dia ralando. O que ele faz no dia a dia é responder ao órgão de controle e apagar incêndio. Aí a gente chega lá. Boa governança, bons planos, bons processos, bons produtos, boas pessoas, é o PPPP. Agora, se ele tem um bom projeto, a gente tem que cumprir a nossa missão de aprimorar a administração pública para ele conseguir o resultado dele em prol da sociedade. Essa é a nossa missão. Então, respeite o gestor, né? Tenha empatia. Lembrando, não existe gestor corrupto. Existe gestor ou corrupto. O corrupto, braço forte. O gestor, mão amiga sempre. Isso faz parte dessa filosofia do outro, né? De ver o outro também como ser humano, não como um gestor, que eu estou ali para auditar, para punir. Você fez uma coisa errada, só não descobri ainda. Cara, o que você está fazendo? Quais são os seus problemas? O que eu posso realmente te ajudar? A gente criou o tal do acompanhamento ágil, que é justamente isso, estar junto com o gestor para solucionar os problemas. Porque os gestores estão pedindo para a auditoria continuar. O gestor pedindo, não vem cá, TCU, é verdade. Eles mandam formulários de avaliação da auditoria, que é uma coisa inovadora que a gente fez, e eles pedem para a gente continuar. Então,
o respeito ao gestor, o respeito ao ser humano como um todo, sendo o seu colega de trabalho, esse respeito, né, procurar entender o outro. Às vezes você tem que, né, procurar trazê-lo para que ele possa falar alguma coisa. E ao falar, as ideias surgem. E as ideias surgindo, a gente traz essa inquietude e esse querer de transformar nosso país numa coisa muito melhor. E o tribunal tem um dever imenso com isso, uma capacidade imensa. Cada um de nós tem um dever e uma vontade intrínseca, um querer fazer para transformar o Brasil. Nós temos que brilhar no céu da pátria nesse instante para trazer luz para esse país todo, transformá-lo sempre. O pessoal fala muito essa palavra aí, né? A inquietude, a vontade sempre de fazer algo, né? De não se dar por satisfeito, né? Então eu acho que isso, creio que foi uma marca. Em todo momento, vamos pessoal, vamos juntos, vamos fazer mais, melhor, diferente se for necessário. Não fazer o diferente pelo diferente, me preocupa muito com isso, sabe? Você destruir coisas por destruir porque tem que fazer. Não, dá para melhorar? Dá, vamos fazer. Então eu acho que o legado principal que eu deixo é a vontade. Parece que a gente tem muito tempo na vida e não tem, né? Eu acho que até os 30 anos, 40, a gente se acha imortal. Aos 50, a gente começa a duvidar. Aos 60, a gente tem certeza que não é. E essa vida passa muito rápido, né? E a gente tem muita energia na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma. Isso tudo tem que ser aproveitado a cada segundo, a cada minuto. Não é deixar de dormir, não. Você tem que dormir bem para poder usar essa energia no dia seguinte. Mas usar com vontade, com amor, com alegria e com felicidade. Acordar, respirar, né? Olhar para o dia, agradecer e vir para o trabalho com muita vontade de fazer muita coisa bacana. Porque você tem essa oportunidade. Deus, o universo está nos trazendo isso a todo dia. Aproveite, que um dia vai acabar. Aproveite o máximo que puder cada dia no tribunal, cada dia com sua família, com seus colegas, com tudo. Curta mesmo aquele dia e faça. Queira fazer, querer fazer. Acho que é o principal legado, querer fazer. Fiscalizar para transformar e querer fazer. Bom, a vontade de viver continua muito forte e eu divido mais ou menos em 3 aspectos, o físico, intelectual e espiritual, né? Eu sempre procurei me dedicar também ao físico, sempre fiz muitos esportes, então eu quero me dedicar, que eu puder ainda, para a parte física, dos esportes que eu gosto, né? Falei numa reunião uma vez que quando aposentasse, ou eu ia tomar banho naquela cachoeira do TCU, acho que vão me prender, sabe aquelas coisas lá, ou ia descer a rampa de skate. A água está parada, talvez a rampa, dar uma voltinha de skate ali no pátio, talvez ainda faça, esperem. Então me dedicar muito à parte física e a parte intelectual. Eu gosto muito de ler, né? Ler livros que eu nunca li, procurar mais informações, me informar, mas me informar para mim mesmo, nem para desenvolver uma coisa não, né? Para criar uma base cultural maior que eu gostaria de ter. E isso me doar. Eu gostaria de me doar para atividades filantrópicas, né? E espirituais também, que eu digo religiosas, assim, dedicar essa parte de crescimento, né? Porque daqui a pouco, desses 3 pilares aí, a parte física vai, né, naturalmente diminuir, não tem jeito. A intelectual também. E a gente tem que se preparar pro espiritual. Seja o que for que venha aí, a gente tem que estar tranquilo, né? Tem que estar bem com essa parte também da espiritualidade. Então, eu quero me dedicar a esses 3 aspectos e continuar me doando, mas não é muito mais, talvez, para o tribunal. Se me chamarem, estou à disposição o tempo todo. Talvez ainda aprenda alguma coisa que eu possa ainda compartilhar humildemente com o tribunal. Mas pessoas mais necessitadas, um pouco nesse sentido que eu gostaria de me dar. Apaixone-se, ame o que você faz. Não importa o que seja. Nunca pensei em ser isso, nunca pensei em ser auditor do tribunal. Mas você está aqui, apaixone-se, né? O tribunal tem várias áreas de atividades diferentes, fabulosas. Apaixone-se e se dê, se entregue. Não abandone as outras coisas jamais da vida, fundamentais, mas nas horas que você está se dedicando ao tribunal, se dê mesmo. E goste pelo outro, pelo colega. Ele é você, você é ele. Apaixone-se pela instituição, pela capacidade
que esse órgão pode fazer de mudança pelo país, transformação pelo país, a necessidade de mudança do próprio país. Se dê, apaixone-se pelos colegas, ame seus colegas e faça com eles um dia a dia melhor, um dia a dia gostoso, um dia a dia alegre, um dia a dia feliz. Uma vez, num trabalho relevante para o Congresso, nós cometemos um erro. E a informação que era sigilosa, que era para um órgão, foi para outro. Aí eu notei logo isso e falei, nossa, vamos ser repreendidos veementemente aqui pelo presidente. Porque foi o presidente que encaminhou diretamente. Fui lá rapidamente falar isso e o presidente, à época, que era um pouco bravo, lançou o seguinte: Cláudio, quem trabalha com afinco erra. Vamos consertar. Nossa, eu já estava assim lá. Cara, acabou, né? Putz, errei. Nossa, então essa mensagem de o chefe, o líder, ele não pode ficar chateado com o erro e nem ser irônico. O erro involuntário, ele ocorreu, então você tem que apoiá-lo, né? Então você estando apaixonado pelo que você faz, apaixonado pelo colega, pela realização que todos podem fazer na instituição, você vê os problemas de uma forma diferente, de uma forma solucionável, e não numa forma de brigar com quem cometeu aquele erro. Então, conserte junto com aquele colega, vença com ele, fazer uma coisa melhor ainda daquele trabalho. Então, a mensagem principal é essa: apaixonar-se pelo que você faz e querer fazer sempre e a todo momento, até o finzinho da vida.